O desafio que impera na maioria dos fornecedores food service é como aumentar a base de clientes, porque sem clientes ou poucos clientes ativos, adeus negócios. E no vídeo de hoje, uma estratégia espetacular que se desdobra em outras 3 para que você tenha aí uma ferramenta para aumentar essa base. Eu diria para você, não tente pular o vídeo para pegar os melhores momentos, é o conjunto da obra aí que vai validar o entendimento. Então já vamos logo para a primeira estratégia, chamada motivos. E o que é motivos? É que normalmente você fica procurando motivos para vender para os seus clientes. Ok, ser genuíno do seu negócio, porque senão você não teria. Mas a estratégia correta ou mais adequada é você encontrar motivos para que os clientes queiram comprar de você. Daí você pensa, bem, mas eu tenho melhor atendimento, eu tenho uma cobertura ampla de mercado, eu tenho uma logística, eu tenho uma variedade incrível de itens, de SKUs, eu tenho categorias, eu tenho tudo. Mas hoje, no mercado de hoje, isso não é suficiente. Um exemplo na prática, eu fiz um post lá no Facebook e no Instagram da última segunda-feira falando no Dia dos Solteiros, né? Então, essa categoria poderia passar batido por muita gente, porque seria só mais uma data focada no entretenimento, na área de alimentação também, e a coisa ficaria mais ou menos por aí. Mas será que realmente é só isso? Será que não há outras oportunidades por trás, não da data em si, mas deste segmento, ou deste nicho, né, chamados solteiros? Está acontecendo um movimento, né, comportamental, cultural no mundo todo, onde a gente vai ver logo a seguir que há um número significativo e crescente de pessoas solteiras. Durante 15 anos eu usei essa estratégia, motivos, para impulsionar os resultados da venda interna no distribuidor food service. Tanto que, além de aumentar a base do cliente, resultou numa venda interna com uma participação extraordinária no faturamento total do negócio. E não era qualquer participação, de fato era algo destacado. E aqui mais um parênteses. Se você achar, né, se fizer sentido para você esse vídeo, vou te pedir uma gentileza. Se inscreva no canal, deixa o teu comentário, diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui. Isso vai me ajudar demais. E também para o YouTube, perceba que esse vídeo ele é útil, essas informações para, enfim, ajudar outras empresas. Então, como não é só uma diquinha, eu digo que você pegue um cafezinho ou veja esse vídeo aqui no momento que você estiver realmente disponível. Por quê? Porque eu quero que você entenda qual é o conceito por trás dessa questão motivos. E com um outro motivo também importante, que você possa replicar isso para outros movimentos que você possa ter aí no negócio. E não somente em datas comemorativas. Esse entendimento de ver motivos como estratégia, eu usei inclusive para desenvolver um nicho de mercado que não era presente, não muito, no distribuidor food service, como o nicho corporativo, né? Então, que é extremamente promissor, tem muito valor agregado nesse nicho de mercado, então é muito interessante, a gente acaba descobrindo oportunidades sequer pensadas ou pouco visitadas, digamos assim. E eu atribuo isso por não utilizar essa ferramenta dessa estratégia de motivos. E o que fazer então, na prática, né? É olhar para fora do seu negócio, ver o que está acontecendo com a sua concorrência, com o seu mercado, mas fundamentalmente algo mais amplo, de você
focar em comportamentos e em mudanças mais abrangentes e trazer isso para próximo do seu negócio. E como é que você encontra, que você percebe essa relação? Isso é um exercício, é uma prática que você precisa começar, né? Pesquisar, aonde pesquisar? No seu mercado, nas entidades que estão relacionadas com o seu negócio, nas associações, na indústria, nas associações das indústrias, nas pesquisas de mercado. Então tem várias ferramentas que você pode, vários recursos, melhor dizendo, que você pode utilizar para poder analisar e aprofundar naquilo que você acha que é interessante, como essa sugestão que eu estou fazendo aqui no caso dos solteiros. E a ideia é não que você abandone aquilo que você já faz usualmente, mas que você possa ampliar. E o que nos diz, então, essa categoria de consumidor chamada solteiros? Estou aqui com a minha cola, né? Segundo o IBGE, na última pesquisa nacional de amostra por domicílio contínua, o PNAD, o Brasil saiu de 7,5 milhões de domicílios com um único morador em 2012 para 10,8 milhões em 2021, com um aumento de 43,7%. É um aumento proporcional de 12,2% para 14,9%. E a pesquisa também destaca os dados demográficos para traçar o perfil desse consumidor solteiro. Então, como estamos falando aí para pequenos e médios fornecedores, eventualmente alguém possa não lembrar aí do que são os dados demográficos. São aqueles dados como renda, profissão, gênero, sexo, idade, educação e por aí vai. O site CNN Brasil fez um compilado desses dados e eu vou colocar os que estão relacionados aqui com o fornecedor food service, né? Ou com uma estratégia para aumentar a base de clientes. Então, olha só os dados que interessante. Quem mora sozinho neste país chamado Brasil? 56,6% são homens, desse valor que a gente falou lá no início. No recorte regional, eles ultrapassam 60% no norte e no nordeste. 43,4% são mulheres no sul e no sudeste. Está acima de 45%. 60% dessas mulheres têm mais de 60 anos. E aí um detalhe, as mulheres de 60 anos hoje são infinitamente diferentes de 60 anos atrás. Em função do acesso à informação, à prevenção, à saúde, enfim, que houve todo esse desenvolvimento. Então, não subestimem essa categoria, e aí tanto para mulheres como para homens, enquanto cidadãos, pessoas, consumidores, profissionais. E continuando aqui, se 60% são mulheres, têm mais de 60 anos, 40% delas têm menos, né? Óbvio. Então, e no lado masculino já é diversificada essa questão das idades. Um dado relevante que fica aqui para um outro vídeo, dos 212,7 milhões de brasileiros que somos, 56,10% estão acima de 30 anos. Então, teremos aí uma modificação no mercado extremamente significativa. Temos agora em 2022 uma pesquisa que está sendo feita pelo IBGE, essas mudanças esses números serão atualizados, né? Isso pode ter modificações, mas hoje é o que temos. Então, atenção! E aqui a ideia do canal é falar do food service da maneira mais ampla possível,
Não só o alimento, a bebida, mas o descartável, a parte de equipamentos, de acessórios, a parte de serviços. Um engenheiro está presente dentro do food service, um prestador de serviço de várias áreas de manutenção, de contador, de arquitetura, de material de construção. Nós temos toda uma relação. O segmento food service, ele não, a estrutura, a parte de atendimento, ela não está focada apenas no alimento. O alimento é uma das necessidades que ele tem de atendimento. Então a ideia é falar um pouquinho de cada coisa para dar essa completude que o cliente, que é o cliente do fornecedor, ele quer, ele precisa disso. E mais dados aqui para demonstrar o que está acontecendo com esse mercado, que temos aí esse hábito de ter o estrangeirismo, né, para várias situações, e é um mercado que está sendo chamado não de solteiros, é o mercado single, né? Então, segundo a Associação Brasileira de Embalagens, em 2020 já falava que esse mercado single veio para ficar. E algumas indústrias, grandes indústrias, já estavam entendendo isso. Segundo essa associação, o que quer então esse consumidor single? Eles querem conveniência, preço, mas dentro do preço também tem um desdobramento, talvez um micro nicho aí, de pessoas que querem produtos sofisticados e produtos diferenciados. Eles querem ainda simplicidade, funcionalidade, descartáveis, sem desperdícios, embalagens menores. A maioria usa aplicativos para quase tudo, querem a praticidade e eles não vivem só de lanches, eles querem comida de verdade também. Algumas indústrias de alimentos, como eu falei, já têm um portfólio e uma comunicação para pessoas, então, que têm essa necessidade. E eu, por conta disso, fui olhar, então, as empresas que oferecem. A maioria dos fornecedores agora tem kit ou tem cesta, né? Tem cesta básica e agora tem cestas de toda a natureza. E a criatividade está correndo solta. Então, eu vi que tem cestas ou kits, né, para algumas empresas, com nome de estações do ano, então elas têm uma composição de itens diferente. Tem a categoria de higiene, a categoria de limpeza, tem a categoria masculina, a categoria feminina, datas especiais. Então, surgindo muita coisa interessante. E lá, no meio dessa pesquisa toda, tem o kit ou a cesta de solteiro. Então, não é algo à toa. Indo mais adiante um pouquinho, visitei algumas plataformas e alguns e-commerce, marketplace, também tem produtos específicos para solteiro. Ora, se muitas pessoas falam sobre algo, é evidente que algo de interessante deve ter aí. Tanto que algumas empresas focadas em itens de limpeza, por exemplo, tem muitas embalagens como refil, embalagens menores e refil, para entrar nessa onda aí, digamos assim, da necessidade desse consumidor, que tem pouco espaço e usa volumes pequenos. Bem, e aí, para tornar mais robusta aqui a minha percepção de oportunidade, eu fiz uma leitura numa empresa que é incrível, que é a Euromonitor Internacional, é a maior empresa que fornece, fornecedora mundial de inteligência de mercado, né? Através de análise de pesquisas e de percepções desses consumidores globais. E aí eles fizeram uma grande pesquisa lá talvez no final do ano passado, com as tendências para 2022.
algumas estão em curso, outras vão se concretizar ou não, mas enfim, foi a leitura que eles fizeram lá antes de entrar 2022. E eu pincelei alguns pontos voltados aí para esse que eu encontrei essa relação que eu falei para vocês lá no início com o mercado que a gente está falando aqui, que é o mercado single. E lá na pesquisa, olha as tendências. Serviços de assinatura. Isso é coisa que já acontece, mas talvez não seja tão explorada assim pelo food service. Então, toda a natureza de produto e serviço através de assinatura. Isso tem um motivo chamado conveniência. Não ter que pensar, deixar tudo pré-programado, já pré-pago, enfim, ou pelo menos tudo esquematizado. Isso torna a vida das pessoas mais prática e elas podem se dedicar a coisas que realmente são importantes. E se você não estava totalmente convencido até aqui, eu diria para você, reveja a sua rotina, a rotina que consome a gente, e às vezes a gente acaba investindo energia em coisas do dia a dia que são importantes, mas não são prioritárias. Tem que reservar um tempinho para olhar para isso. E lá eles falaram um dado aqui extremamente interessante, que chama-se Repensando a Cadeia de Abastecimento. Então, os principais pontos desse trecho a disponibilidade do produto gera lucro, a falta de produto gera infidelidade. E aqui um trecho interessante das tendências, que é repensando a cadeia de abastecimento. E o primeiro item fala que a disponibilidade do produto gera lucro e a falta gera infidelidade do cliente, ou seja, se você não tiver aquilo que o consumidor quer, que o cliente quer, ele vai encontrar um outro lugar e vai sair a pesquisar. E ele pode se encantar com esse novo lugar e deixar você numa segunda posição ou até mesmo tirar de vez aí da sua preferência. Então, as empresas precisam gerenciar as faltas. É claro que agora a gente tem um momento que a escassez de produtos, de matéria-prima, é uma dificuldade mundial, né? Mas, ainda assim, as empresas têm que aprender a falar melhor, e aqui entra um fator que o fornecedor pode treinar a sua venda interna digital para fazer isso com mais maestria, que é trabalhar as faltas. Eu até usava muito uma expressão nos treinamentos, de dizer para as pessoas: não diga para o cliente que você não tem, diga vou verificar. Se você não tivesse na ponta da língua um item para ser substituído, para dominar, para deixar esse cliente tranquilo em relação ao produto que ele estava levando, né, ou que você estava sugerindo. Então é muito importante, já que a gente tem uma situação que não pode muitas vezes mudar, que a gente tenha a técnica, a habilidade para fazer da melhor forma possível. E isso que é um terceiro ponto aqui que eu coloquei, que é os clientes querem um serviço excepcional. E o que seria excepcional? Pode ser isso que eu acabei de falar. Diante de uma falta, ter uma habilidade para conversar com o cliente e oferecer opções, né? Uma outra questão importante é pós-vendas. Por mais que a empresa tenha certeza absoluta que tudo saiu certo, que o produto chegou no horário correto, que deu tudo certo, o fato do cliente receber online uma ligação, um e-mail perguntando como é que foi a chegada daquela mercadoria, isso muda o jogo. Isso aproxima, isso deixa o relacionamento mais seguro, porque realmente, de fato, você demonstra que você se preocupa. Então, é muito importante. O quarto ponto aqui dessa parte do repensando a cadeia de abastecimento, que é produtos alugados, recondicionados, são alternativas, né, importantes. Uma outra questão é consumidores com acesso a um plano B.
Então, aqui já vem uma oportunidade, que é oferecer produtos exclusivos, né? Produtos como uma pré-venda na falta. Eu não tenho tal produto, é um produto extremamente escasso no mercado para aquele momento, mas quando chegar você me avisa, né? Então, fazer uma lista de espera digital, isso também é citado nessa questão de tendência, né? Aplicativos de celular com fila de espera. Então, não é só dizer não tenho. Então, tem que tratar as faltas realmente como, ao invés de um problema na sua totalidade, que vire uma oportunidade, então. Não deixar só o cliente na expectativa, mas criar alguma coisa que ele possa ser o primeiro, ser avisado, enfim. Venda direta ao consumidor, né, na porta a porta, isso já está existindo por parte de muitas empresas e indústrias, inclusive. Fornecimento local com automação para evitar essa escassez. E quando você trata os clientes com essa lista de espera, uma pré-venda, por exemplo, você assegura aquela entrada de recurso, enfim, aquela receita. Isso também pode ser tratado como um serviço diferenciado, né? E aí havendo possibilidade de elevar o preço. Aqui eles falam em parceria, né, para poder evitar a questão da escassez e acesso a produtos, mas isso é um detalhamento, depende muito do perfil aí de cada negócio. Então, como não ter novas ideias com esses insights, com essas informações, com esses dados? É praticamente impossível não ter nenhuma ideia diante de tudo isso. Lembram do público feminino que eu falei lá no início, as solteiras, né, que estão acima de 60 anos? Olha um outro dado aqui, desse mesmo levantamento de tendência. 82% dos consumidores, aí são homens e mulheres, com mais de 60 anos, 82% tinham um smartphone em 2021. Eu acho que é um mega do insight. Claro que isso aqui não é para o mercado single, mas aqui é um outro dado que tem um sinal aí que precisa ser verificado, ou pelo menos não ser desprezado. Aqui continuando então, antigos produtos, novos donos, né? Ou seja, comércio de segunda mão, venda em reversa, marketplace, e tudo isso porque há uma tendência por conta dos desafios econômicos de economizar, de racionalizar, de tornar tudo mais sustentável e sem desperdício. Por quê? Porque existe uma mudança de mentalidade do ter para o ser, ou ter, mas não adquirir, ter acesso, né? Então, porque as pessoas querem mais experiência, querem mais economia circular, preferem alugar, preferem reciclar. Continuando ainda nas tendências, 37% dos consumidores esperam trabalhar em casa no futuro. 37% dos consumidores esperam trabalhar de casa, melhor dizendo, no futuro. Um outro dado para pensar. 54% dos profissionais acreditam que experiências mais personalizadas vão impactar fortemente o varejo nos próximos 5 anos. Fabricantes de alimentos e bebidas investem em alimentos e comunicação desses produtos funcionais, bebidas sem álcool. Isso tudo por quê? Porque os clientes, né, os consumidores estão querendo produtos com opções mais saudáveis. E aqui vai uma dica, né? O quão perto essa informação está do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? Você domina coloca para jogo no dia a dia os alimentos diet, os light, os veganos, os orgânicos, os sem lactose, os funcionais.
quanto que está próximo da equipe, do dia a dia, o quanto que você fala com isso, se tem isso no negócio, quanto que está saindo, quanto que você vende, qual é a participação dessas categorias na venda total. Então, isso entra junto com esse conjunto. Se existe essa tendência para o consumidor, isso chega, né, nos distribuidores, nos fornecedores de maneira geral. Então, uma outra dica ainda, quando você lida com muita informação, é difícil ter isso de pronto, né? Por isso que tratar informação, dividir com o time, um time que eu digo é o conjunto todo da empresa, né? Se você tem um pequeno negócio, ok, mas mesmo assim tem que dividir conhecimento, tem que dividir informação, que é para ideias, sugestões, as soluções também virem de outras pessoas. O ideal é que você tenha um software, né, para fazer essas automações, essa relação rápida para dispor isso para os profissionais que estão ali na linha de frente para atender o cliente, para vender. Então, às vezes um pequeno negócio ainda não entrou nessa era, ou não está desse tamanho, ou não tem essa necessidade, mas tem que começar a pensar nisso, porque tem coisas até gratuitas. E outras pode simplesmente usar uma planilha, mas não pode deixar de tratar as informações que você tem. Porque às vezes tem um super sistema, mas não utiliza, né? Então, ou não explora na sua totalidade. E, inclusive, planilha hoje tem gratuita no Google, né? Que também resolve a questão. Se você for usar uma planilha, né, se você é pequeno, for usar uma planilha simples do Excel, você tem lá uma organização, o nome do cliente, o ticket médio, qual é o tipo de negócio daquele cliente, qual é a frequência de compras, enfim, informações básicas que te dê uma ideia. E tem que colocar ali do lado a relação de itens por categoria, se você tiver, quanto que aquele cliente participa daquela categoria. Digamos, de alimentos, você tem lá 10 itens e o cliente compra um de você. Compra porque de fato ele não usa, ou não compra porque não sabe, não compra porque ele tem parceria com outra empresa. Enfim, tem que descobrir se aquele produto poderia estar naquele cliente, por que não está? Então, isso é um outro exercício que tem que ser feito, e não só a gente se deparar com o resultado final. Depois que resultou, já não há o que ser feito. Mas, então, a gente tem que sistematicamente estar olhando para dentro e para fora do negócio, como era a proposta aqui inicial. Mas você não pode se dispersar a ponto de deixar as coisas a la Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. A inteligência artificial, por isso que eu falo aqui que hoje o acesso está muito mais tranquilo, pode ajudar as empresas a automatizarem, sistematizarem todo o seu processo de venda e de relacionamento para poder se dedicar realmente a questões mais complexas. Na pesquisa também, 47% dos profissionais indicam que explorar novos modelos de negócios, como marketplace, venda direta ao consumidor, deve ser uma prioridade estratégica para os próximos 12 meses. Omnichannel, que aquele atendimento onde todos os canais de entrada do seu negócio devem conversar entre si, falar a mesma linguagem. Se o cliente for comprar na loja, ele tem a mesma percepção e solução. Se ele comprar através da venda interna, a mesma coisa, através do representante, enfim, de uma forma única e quase que simultânea. E por fim, dessa pesquisa de tendências, o relacionamento não poderá ser mais transacional, ou seja, entrar em contato com os clientes só para vender, mandar
trocentos e-mails e mensagens no WhatsApp, lista de transmissão, tudo igual para todo mundo. Os clientes também têm o mesmo poder de saber como é que você utiliza essas ferramentas, e ele vai perceber o quanto que aquilo de fato é para ele ou é para o planeta todo. Então tem que tomar muito cuidado aí, né? E as empresas, os clientes, aliás, vão preferir confiar e ser atendido por empresas mais humanizadas. E por fim, as empresas correm risco de perder clientes se não tiverem essa agilidade e não forem personalizadas, não forem integradas de acordo aí com o desejo dos clientes para tornar essa experiência de compra interessante. Uma outra questão ainda, eles falam sobre a questão do metaverso, né, que vai ser dos grandes ganhos e daqui a pouco vai estar extremamente acessível para muita gente, que é viver uma experiência sem antes estar lá fisicamente. Uma viagem, um restaurante, enfim, tudo que se puder imaginar. E aí outras informações também desse mercado single, né? As agências de turismo, de certa forma, já fazem isso com seus pacotes, enfim, todo um atendimento especial para solteiros. A Exame.com destaca que mesmo com os desafios econômicos, né, o mercado imobiliário também começa a ter uma atenção para o mercado single. Os imóveis, os apartamentos são menores, os móveis mais funcionais, são pequenos espaços, mas são muito bem pensados, também na pegada do trabalho híbrido, né? Um pouco em casa, um pouco no escritório. Então, existe todo um contexto para que as empresas não percam oportunidade. Às vezes são ondas, né? E às vezes elas vão e elas vêm e elas podem ir. Então, realmente tem que ter atenção para não perder oportunidade. Tudo indica que as soluções elas não virão de um boom, de algo assim grandioso que vai solucionar os problemas de todos, que as pessoas vão ter muitos clientes, que vão resolver seus problemas de caixa. Não, as informações virão em partes, elas se apresentam às vezes até, eu digo, disfarçadas de problemas, mas que de fato elas podem ajudar. E o mais incrível que tudo isso que eu estou contando aqui para você não quer dizer que você tenha que comprar mais produtos, ampliar a linha de produtos, contratar pessoas, aumentar o seu espaço que você tem. Não estou fazendo nada, não estou falando de nenhum tipo de investimento nesse sentido. O investimento que eu falo aqui é de tempo e percepção, de dedicação, de olhar para fora do seu negócio e pegar o que está acontecendo e adequar dentro daquilo que você já tem. Eu acho que um momento como esse seria o melhor dos mundos, né? Você simplesmente ter aí uma estratégia que cabe dentro daquilo que você já tem. E uma outra questão que eu gostaria que você prestasse atenção também, que aí é outro desdobramento, esse eu acho que é um dos mais interessantes, aliás, eu acho todos, né? E um dos mais interessantes é a ramificação de atendimento. Você percebe que por trás do mercado single existem pessoas, profissionais, consumidores, tem mães, tem estudantes, tem engenheiros, tem arquitetos, tem empresários, tem empreendedores, tem uma gama de público. Então, o que é um atendimento ramificado? É quando você tem uma relação que você estreita, você conhece com quem você está falando, você trata esse consumidor de maneira diferenciada e você consegue estender o atendimento para a necessidade destes profissionais. Você atende no momento como um consumidor pontual e depois você amplia. Então é essa oportunidade também que dá
é você olhar para fora e começar a se apropriar desse conceito, desse entendimento. Se você é um fornecedor food service que sai do seu mundinho, você vai perceber que você tem na mão muitos desafios, mas tem oportunidades também incríveis. Então, se você tem uma venda interna digital atuante, né, você pode, com custo praticamente zero, começar a pesquisar, a conversar inclusive melhor com seus clientes. Você sabe quem são de fato seus clientes? Você sabe se esses clientes que você tem, ele tem um único estabelecimento? No meu tempo não tão longe assim de atuação, tem clientes que têm 2, 3 tipos de negócio. Tem um que tem um restaurante, o outro daqui a pouco tem uma loja de conveniência, o outro tem um empório, o outro tem... As pessoas podem ter essa movimentação. Então, esse tipo de técnica que eu digo que é uma das mais valiosas que está na mão de qualquer pessoa, que é a técnica de você conhecer o que você tem na mão. Muitas vezes a gente fica procurando, nossa, eu quero aquela técnica que me faça vender muito, que as pessoas fiquem muito especializadas naquilo e saiam vendendo. Não é só isso. Ou então, nossa, estou com uma super promoção, vou vender que nem doido. Às vezes não vende. O cliente hoje em dia, ele não vai fazer um estoque alto só porque aquele preço está lá embaixo. Até acontece, mas a compra está muito racional. A compra tem uma média por semana. Ninguém está passando do seu limite ali porque o negócio está apertado. Então, não vale usar as mesmas técnicas, as mesmas estratégias para problemas totalmente diferentes. E então, tem que atuar de uma forma também diferente. E uma outra questão é que você não use isso como algo misterioso, difícil, inatingível, impossível, demorado. Né? Que daí a gente começa a construir o muro das objeções de uma altura incrível e sem fim. Então, divida com pessoas, divida com o time. Se você tem um negócio, tem 3 pessoas, é suficiente. Se você tem 2, se você está sozinho, você tem que conversar com você mesmo, né? Faça uma reunião com você mesmo e para resolver as suas paradas aí. Então, e se tem mais pessoas, isso é incrível, porque você vai poder ouvir opiniões diferentes. Se você tem um time, entender o que os clientes estão comentando, o que eles estão dizendo. Isso também é criar tendência, é imaginar, pesquisar tendências que acontecem dentro do seu próprio negócio. Você tem dados de compra, de venda, de produtos, enfim, mas tem que juntar isso também, aquilo que está saindo lá da boca dos clientes. O que eles estão dizendo? Para onde eles estão indo? Isso também é importante. Na última atuação que eu tive no distribuidor food service, eu costumava fazer um encontro, pelo menos um deles por semana, e tinha mais, né? Mas num deles tinha que cada um, né, dos consultores de vendas deveriam pesquisar, era livre, que trouxesse alguma informação de mercado. Podia ser a título de curiosidade e preferencialmente informações que tivessem relação com o negócio ou que pudesse se transformar numa estratégia diferenciada com aquilo que tinha dentro do distribuidor. Isso é de uma grandeza, de um aproveitamento fantástico, porque acaba ajudando também em outras áreas, na fala, na exposição, na busca por novos argumentos. É um ganho maravilhoso.
Eu digo que é um investimento de tempo, que você para num horário ali que não compromete, né, a rotina de trabalho, os fechamentos, os horários, e você dedica para fazer esse tipo de coisa, que é de um ganho maravilhoso. Ah, mas será que às vezes as pessoas não vão reclamar toda semana? Infelizmente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, mas a gente tem que pensar numa causa maior, que é o negócio. Se não tem clientes, não tem negócio. E esse hábito vai criando e ajuda a tornar os profissionais mais acesos, mais receptivos, mais propensos a descobrir coisas novas. Um cliente novo está passando na calçada, até um vendedor externo que também usa interna digital, por que não? Vê uma oportunidade nova, vê uma notícia e transforma aquilo em oportunidade. Então esse movimento aí é que dá o tempero, é que dá o tom. Diante de uma economia tão desafiadora e tão imprecisa ainda, né? Em um ano ainda que estamos, 2022, atípico, não dá para esperar grandes ou muitos momentos de certeza. A gente tem que testar o tempo inteiro, tem que experimentar o tempo inteiro, a gente tem muita coisa na mão e precisa focar mais, experimentar mais, tentar mais. Isso não quer dizer que dá para acertar tudo, mas isso que eu falei para vocês hoje é algo que eu posso dizer que funciona. Funciona por experiência, são 15 anos nessa atividade e se vocês quiserem checar, eu não posso falar aqui o nome da empresa, óbvio, mas tem como saber se esse trabalho que eu fiz, ele realmente de fato é isso que eu estou falando. Então a minha ideia aqui é ajudar com aquilo que eu aprendi, aquilo que eu continuo aprendendo, né? E que eu sei que dá resultado. Então era isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que faça sentido para você. Deixe seu like, se inscreva no canal, me ajuda aí. Comenta, diga o que você gostaria de ver, tá bom? Bons negócios aí para você.